Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de álgebra linear. Nós estamos indo para a sexta aula e hoje vamos trabalhar com base e dimensão. Nesta videoaula, vamos trabalhar com dimensão de um espaço vetorial. Vamos ver exemplos, propriedades, teoremas e alguns exercícios. Então vamos lá, vamos começar entendendo o que é dimensão de um espaço vetorial. Primeiro, seja Vzão um espaço vetorial. Segundo, se Vzão possui uma base com n vetores, então Vzão tem dimensão n e anota-se por dim de Vzão igual a n. Então, lembrando, né, pessoal? Você sabe encontrar a base de um espaço vetorial. Então, se Vzão possui uma base com n vetores, nós vamos falar que Vzão tem dimensão igual a n, ok? Se Vzão não possui base, a dimensão de Vzão é igual a zero. Se Vzão tem uma base com infinitos vetores, então a dimensão de V é infinita e anota-se por dim de V igual a infinito. Vamos ver alguns exemplos. Número 1. A dimensão do R2 é igual a 2, pois toda base do R2 tem dois vetores. E assim por diante, né? Se fosse a dimensão do R3, teria que ser igual a quanto? Igual a 3. A dimensão do Rn é igual a quanto? É igual a n. E a dimensão de todas as matrizes 2 por 2? Aqui vai ser 4, tá? De forma geral, a dimensão de uma matriz M por N será o produto do número de linhas pelo número de colunas, tá? E a dimensão de um polinômio de grau até N será N mais 1. Então, se você quer trabalhar ali com a dimensão de um polinômio de grau 3, a dimensão vai ser 3 mais 1, que vai ser igual a 4. E a dimensão de um espaço vetorial nulo, ou seja, aqui de um conjunto que tem apenas o elemento neutro, né? Vai depender, se fosse do R3 aqui, vai ser o vetor 0, 0, 0, e assim por diante. A dimensão desse espaço vetorial nulo será igual a zero. Vamos ver algumas observações. Primeiro, seja Vzão um espaço vetorial tal que a dimensão de Vzão é igual a n. Se Wzão é um subespaço de Vzão, então a dimensão Wzão será menor ou igual do que n, ou seja, do que a dimensão do Vzão. Então isso faz todo sentido, né? Wzão é um subespaço de Vzão, então a dimensão dele será menor ou igual à dimensão do nosso espaço vetorial Vzão. No caso da dimensão de Wzão ser igual à dimensão de Vzão, nós vamos ter que Wzão é igual a Vzão. Para permitir uma interpretação geométrica, consideremos o espaço tridimensional R3. Lembrando que a dimensão do R3 é igual a 3. A dimensão de qualquer subespaço Wzão do R3 só poderá ser 0, 1, 2 ou 3. Portanto, temos os seguintes casos. Primeiro, se a dimensão de W é igual a 0, então Wzão é igual ao conjunto formado ali pelo vetor nulo, né? Ou seja, pelo vetor 0, 0, 0, que é a nossa origem. Segundo, se a dimensão de W é igual a 1, então W é uma reta que passa pela origem. Se a dimensão de W for igual a 2, então W é um plano que passa pela origem. Agora, se a dimensão de W for igual a 3, então W é o próprio R3. Então, são observações importantes. Segunda observação. Seja Vzão um espaço vetorial de dimensão n. Então, qualquer subconjunto de Vzão com mais de n vetores é LD. Então, essa é uma observação interessante, né? Você tem ali Vzão um espaço vetorial de dimensão n. Qualquer subconjunto de Vzão com mais de n vetores é LD. Então, se o seu espaço vetorial é de dimensão 3, aí você tem um subconjunto de Vzão com mais de 3 vetores, você pode falar que esse subconjunto é LD. Ok, vamos para a observação 3. Sabemos que um conjunto Bzão é base de um espaço vetorial Vzão se Bzão for Li e se Bzão gera Vzão. Isso nós vimos na aula anterior, né? No entanto, se a dimensão de Vzão for igual a n, para obtermos uma base de Vzão,
basta que apenas uma das condições seja satisfeita, pois a outra ocorrerá automaticamente. Então, o que essa observação 3 está falando mesmo? É o seguinte, olha, se a dimensão de Vezão for igual a n, qualquer subconjunto de Vezão com n vetores Li é uma base de Vezão. Então, vocês não precisariam de provar, né, que esse conjunto gera o Vezão. Segunda observação, né, da 3, se a dimensão de Vezão for igual a n, qualquer subconjunto de Vezão com n vetores geram o nosso espaço vetorial Vezão, é uma base de Vezão. Então, não precisaria de mostrar, né, que o conjunto dado é Li. Então, recapitulando, se nós temos que a dimensão de V é igual a n e uma das condições para ser base é satisfeita, nós podemos afirmar que o nosso conjunto será base de Vezão. Vamos ver um exemplo. O conjunto Vezão é formado pelos vetores 2 e 1, menos 1 e 3. Então, estou falando que esse conjunto é uma base do R2. De fato, como a dimensão do R2 é igual a 2, e os dois vetores dados são Li, então eles formam uma base do R2. Vocês não precisariam de mostrar que esses dois vetores geram um R2, tá? Então, olha, novamente, né, a dimensão do R2 nós sabemos que é 2, e aqui nós temos dois vetores, e eles são Li. Portanto, eles formam uma base do R2. Olha que resultado interessante. Teorema. Seja Vezão um espaço vetorial de dimensão n. Qualquer conjunto de vetores Li em Vezão é parte de uma base, isto é, pode ser completado até formar uma base de Vezão. Então, isso é interessantíssimo, né? Se você tem ali um espaço vetorial de dimensão n, qualquer conjunto de vetores Li que pertencem a Vezão é parte de uma base. E nós podemos completar esse conjunto até formar uma base de Vezão. Vamos ver um exemplo. Seja os vetores V1, que é igual a 1, menos 1, 1 e 2, e V2, que é igual a menos 1, 1, menos 1 e 0. Complete o conjunto formado pelos vetores V1 e V2 de modo a formar uma base do R4. Então, nós sabemos que a dimensão do R4 é igual a 4. Então, uma base terá 4 vetores Li. Já temos dois vetores V1 e V2 que são Li. Ou seja, né, nenhum dos vetores aqui é múltiplo escalar do outro. Ok. Precisamos, primeiramente, escolher um vetor V3 que não seja combinação linear de V1 e V2, para que o conjunto formado por V1, V2 e V3 seja Li. Então, o próximo passo é encontrar um terceiro vetor, né, que não seja combinação linear desses dois vetores aqui. Em seguida, nós vamos escolher um quarto vetor, um V4, que não seja combinação linear dos três vetores anteriores, do V1, V2 e V3. Assim, o conjunto formado por V1, V2, V3 e V4 é Li e é uma base de R4, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo, tá? Você tem os dois vetores dados, aqui eu encontrei um terceiro vetor, que não é uma combinação linear dos dois vetores anteriores, e depois encontrei um quarto vetor ainda, que não fosse combinação linear dos vetores do primeiro, do segundo e do terceiro. Então, eu posso afirmar que esse conjunto é uma base do R4. Pessoal, vamos ver um último teorema, e aqui eu deixei a demonstração deste teorema. Normalmente, eu não estou trabalhando com a demonstração, tá? Aqui eu deixei uma demonstração apenas para vocês verem como funciona, tá? Então, vamos lá. Seja Vezão um conjunto formado pelos vetores V1, V2, V3, reticências Vn, uma base do espaço vetorial Vezão. Beleza, né? Se ele é uma base do espaço vetorial Vezão, nós sabemos que esses vetores são Li e que esses vetores geram o espaço vetorial Vezão. Ok, né? Então, todo vetor V do nosso espaço vetorial Vezão pode ser escrito de maneira única, como uma combinação linear dos vetores de Vezão. Olha que interessante isso, né? Então, você tem ali uma base do espaço vetorial Vezão. Então, todo vetor de Vezão ele pode ser escrito como maneira única, né? Ou seja, como uma combinação linear dos vetores V1, V2, V3, reticências Vn. Então, como que eu demonstro isso? Então, o primeiro passo, vocês têm o quê? Olha, você tem que B é uma base de Vezão, e para V pertencer a Vezão, podemos escrever V da seguinte forma, né? Com uma combinação linear
dos vetores da base Bzão. Então, aqui V é igual a A1, V1 mais A2, V2 mais reticências mais AN, Vn. Então, vou chamar essa equação de 1. Supondo que o vetor V pudesse ser expresso como outra combinação linear dos vetores, ou seja, então V aqui é uma combinação linear dos vetores V1, V2, reticências Vn, só que aqui eu estou usando B1, B2, B3, reticências Bn. Agora, vamos subtrair membro a membro da equação 1 pela equação 2. Assim, nós vamos ter o que? Olha, V menos V, 0. Aqui nós temos A1, V1 menos B1, V1, coloco o V1 em evidência. Então, vocês vão ter A1 menos B1 e assim por diante, né? Coloco o V2 em evidência. A2 menos B2 mais reticências, AN menos BN, Vn. Olha aqui, tendo em vista que os vetores da base são LI, nossos vetores são LI, correto? Então, significa que nessa combinação linear, que isso aqui está sendo igual a 0, isso implica que o A1 menos B1 tem que ser 0, o A2 menos B2 também tem que ser 0, reticências, né? O AN menos BN também tem que ser o quê? Igual a 0. Assim, o A1 é igual a B1, o A2 é igual a B2, o AN é igual a BN. Então, os números A1, A2, reticência AN são unicamente determinados pelo vetor V e pela base V1, V2, V3, reticência Vn. Ou seja, eles são únicos, né? Então, é isso, né? Dado aqui, então, a base de um espaço vetorial Bzão, então, todo vetor V de Bzão pode ser escrito de maneira única, com uma combinação linear de Bzão. Então, esse é apenas um resultado que aqui acabamos de demonstrar. Pessoal, eu deixei alguns exercícios para vocês treinarem, tá? De dimensão de um espaço vetorial, de um subespaço vetorial. Então, façam lá para ir entendendo um pouco melhor essa parte da matéria. O material utilizado para essa videoaula foi o livro de Álgebra Linear do Stenbruch, onde utilizamos as definições, exemplos, teoremas e exercícios. Então, um grande abraço e até a próxima videoaula.